Onde eu acho que isso vai ser muito mais comum? Aplicativos de transformação e de conversão ideológica e religiosa das crianças. Isso sim. Pensa, eu tenho uma igreja, aí eu falo assim, olha, a propósito, eu lancei um aplicativo aqui que ajuda bastante o seu filho a ter um entendimento moral, educação moral. E no fundo o aplicativo, que é esse assistente virtual, esse amigo, ele traz consigo toda a visão que aquela igreja específica tem como interesse transmitir para captação, porque afinal de contas as igrejas fazem captação, isso aí não é, eu não estou criticando nenhuma igreja, isso é uma coisa que eu acho que tende a acontecer. Eu acho que e isso é uma coisa que até se a gente olhar do ponto de vista econômico, uma coisa que eu também desenvolvi num outro artigo, faz todo sentido, porque no fundo, pensa por exemplo numa igreja evangélica, há uma proliferação muito grande dos pastores. E o pastor, se a gente olhar, assim, fazer um parênteses aqui, não acho que igrejas são empresas, a gente tem que tomar muito cuidado para não desrespeitar a estrutura, mas uma das funções do pastor é captação. Então a gente pode dizer que existe um paralelo com o que acontece numa igreja. E essa captação tem o seu custo, tem o CAC e tem o custo da própria manutenção dessa figura que neste paradigma é o comercial da igreja. Então com esse algoritmo eu preciso de menos pastores. Simples assim. Então eu acho um caminho natural das igrejas adotarem inteligências artificiais desse tipo para captação. Então eu acho que não acho que a gente vai ter a igreja da inteligência artificial. Saiu uma reportagem enorme, fantástica, da Wired de uns anos atrás, sobre uma IA que é tipo, como chama isso em português? Que ela é venerada como um deus. Isso aí é bobagem. As pessoas querem pessoas, elas têm os seus paradigmas, as religiões abraâmicas são as que importam no mundo e ponto final. No mundo ocidental, né? Pelo amor de Deus, no mundo. Esquecendo só um pedaço pequeno do mundo chamado Oriente. Mas ok, tudo bem. Agora, as denominações, certamente elas avançam, sobretudo as que são mais flexíveis do ponto de vista da captação, para usarem cada vez mais IA. Então eu acho que um dos principais exemplos disso que você está falando que vão acontecer mesmo é captação religiosa. Então tem um algoritmo para formar pessoas dentro daquela linha e não dessa outra linha, não dessa terceira linha, não dessa quarta linha. Aplicando isso mais generalizadamente, eu escrevi um outro artigo para justamente generalizar esse princípio, no qual eu coloco que, também na Folha de São Paulo, que esta vai ser a linha também de formação ideológica nas famílias fora da religião. Então, por exemplo, se eu sou anarcocapitalista, papai, me ensina como é que funciona o anarcocapitalismo. Isso não vai acontecer, seu filho não vai te perguntar isso. Não vai ter saco para perguntar isso. Então, que tal... Nem você vai responder. Isso é verdade, nem você. O cara que está dizendo que o anarcocapitalismo é isso também, definitivamente não vai ter saco para responder isso. Então, olha só qual é o caminho natural. Que isso seja implementado num algoritmo. Então, a coisa que eu acredito fortemente é que os assistentes virtuais, não é só que eles podem eventualmente trazer consigo embutidos de maneira subreptícia uma pauta de interesse da empresa, da Big Tech. Eu acho pouco isso também, mas eu acho que isso é bem menos importante. A parte bem mais importante é aquela que é 100% intencional, que é decidida numa espécie de reunião de marketing, estratégia com os líderes CEOs, como a gente quiser chamar, e CEOs, e CTOs, e etc., em que as decisões são qual é o caminho ideológico que a gente efetivamente quer. Inclusive do ponto de vista partidário. Saiu agora aqui o aplicativo do Partido X. Olha aqui, você que é do Partido X, instale o aplicativo e entenda como as nossas notícias, os nossos debates e, no fundo, dialogue com a Morgana que vai te trazer todas as informações e tal. E a Morgana é um ser de captação continuada que, em última análise, transmite não uma visão, mas uma ideologia. Isso, para mim, é assim, pumba, eu diria que é o caso de uso, a minha tese é que o caso de uso número 1 dos assistentes virtuais individuais é esse. É conversão ideológica, seja ela religiosa ou não. Mas só para completar, aí eu vou na linha dele. Porque o que é temerário hoje é as pessoas demonizarem a tecnologia. Né? Quando, na verdade, a tecnologia é um vetor. Né? Ela possibilita várias coisas, mas também tem seus prós e contras, entendeu? Então, o que a gente não tem hoje, talvez seja governança. Porque a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu. Autoritária. Governança... Eu falo que é tentador. E não tô falando que é por mal, não. É pelo bem. Não, mas esse caso que a gente tá vendo... Desculpa. Eu não tô com entrar. ele. Não tô com você, não. Tô com ele. Não. É o caso do Twitter. Não olha pra mim, não. Tô com ele. O caso do Twitter. O Elon Musk, depois de comprar o Twitter, disse, olha, existia regulações governamentais que davam a diretriz do que se permitia ou não se permitia na plataforma.
Claramente ele Só colocou pra isso em entender, pauta. Você tá acreditando no que o Musk tá contando pra você? Não, eu tô acreditando nas pautas, como que elas mudaram, como elas shiftaram de interesses de uma empresa, que é o que você tava falando assim, são interesses de empresa. Eu tô com você. São interesses de empresa. Mas Pra discordar, né? filho não da é? puta? Mas ó, eu tenho interesses de empresa. Então existe um interesse de empresa e muitas vezes o governo entra em países diferentes, inclusive, porque o mesmo país, a mesma empresa que ela é contra, por exemplo, o machismo, ela apoia países onde o machismo é a fichinha perto do dia a dia das mulheres passam. Por isso que são interesses de empresa. E então existia isso no Twitter também, só que com uma coisa mais valiosa que é a informação. Então tinha informações que eram consideradas válidas e informações que eram consideradas não válidas. Então essas informações não válidas, ao seu ponto, são algoritmizadas e eles escolhem o que vai para você. Ah não, e falar que isso aqui aconteceu não pode mais falar não. Some com essa informação do sistema. Eu acho que se a gente for olhar para esse assunto, é o seguinte. Se você pegar... Isso vale para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar. Se você perguntar para a galera de esquerda o que o Twitter é, o que o Facebook é, eles vão falar, putz, ele dá privilégio para o outro lado. E a mesma coisa se perguntar para a galera de direita, vai falar exatamente a mesma coisa. O meu ponto é, em vez de entrar nessa discussão, essa plataforma é mais isso ou mais aquilo, o que a gente precisa fazer é como é que a gente regula este poder de uma plataforma ter um algoritmo que só vai buscar o lucro... Autoritário 2. Não é autoritário. Não, se você é um anarco, é óbvio que qualquer regulação ou qualquer... Anarco, Não, mas qualquer governança vai ser autoritário. Né? Isso vai muito da visão de cada um. Mas a ter regras... Eu fiz um artigo outro dia que eu falei, cara, que uma maneira de resolver isso é matar o algoritmo. Mata o algoritmo. A sua timeline vai ser ou por ordem de data... Né, por ordem de chegada, ou você vai descrever quais isso aqui é grupo de trabalho, isso aqui é grupo de diversão. Mata o algoritmo, essa é uma maneira, entendeu? E mais pra frente a gente pode poder criar nossos próprios algoritmos, entendeu? Agora, eu acho que a discussão tem que ser essa, como é que a gente, de alguma maneira, olha para 4 pessoas no mundo que detêm o que pode e o que não pode ser falado, e isso já causa problemas mais graves. Se você olhar, os criadores hoje, eles já são cordeirinhos dos algoritmos. Já. Tem coisa que não pode... Todo mundo já sabe que não pode falar, por exemplo. Não só.